Fala pessoal, hoje eu tô aqui para ensinar para você o jeito mais fácil de investir no exterior. Então se você quiser aprender como investir no exterior de maneira extremamente descomplicada, fica aqui até o final desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, essas coisas que ajudam bastante a gente. Então qual que é a maneira mais fácil para você começar a investir no exterior? É comprando o índice SP500. O índice SP500, pensa nele como se ele fosse uma cesta com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e você está comprando um pouquinho de cada uma. Isso é o índice SP500. E como você pode comprar o índice SP500, se expor a esse índice? Aqui no Brasil a gente tem aquele ativo famoso com nome estranho, o IVVB11. O IVVB11 é um ETF negociado aqui na Bolsa Brasileira e ele é lastreado no SP500. O que isso significa? Significa que comprando esse ativo IVVB11, você está investindo nas empresas do SP500, ou seja, nessas 500 grandes empresas dos Estados Unidos. E para vocês terem uma ideia, o SP500, historicamente, ele dá excelentes retornos. Você sabia que 9 a cada 10 gestores profissionais dos Estados Unidos perdem para a rentabilidade do SP500 num período maior do que 10 anos? É isso mesmo. Só com esse tipo de produto, uma pessoa leiga poderia ter retornos melhores do que 9 a cada 10 profissionais da indústria de investimentos. Mas a parte importante é que isso só acontece se você investe para o longo prazo, por décadas. Mas se você tem essa mentalidade de longo prazo, ele te dá retornos bastante interessantes. Vou te dar um exemplo. O pior dia da história para você comprar o SP500 foi um dia antes da crise de 1929, aquela crise famosa que um monte de empresa quebrou nos Estados Unidos, investidores perderam dinheiro, quebraram também, a famosa crise de 29. E se você comprasse nesse pior dia e mantivesse a sua exposição ao SP500 por 30 anos, você ainda teria feito um retorno médio de 7% ao ano em dólar. Excelente, né? Enfim. Vamos conhecer agora um pouco sobre o IVVB11, esse ETF que investe nas empresas do SP500. Bom, então existem várias maneiras de você se expor ao SP500. Existem ETFs lá fora, por exemplo, o SPY, o VOO. E existe aqui dentro do Brasil o IVVB11. Mas algumas curiosidades, SP não significa São Paulo, SP ou S&P significa Standard & Poor, que são os nomes das duas companhias financeiras que se fundiram em 1941. O SP500, ou S&P 500, ele foi lançado em 3 de abril de 1957. Hoje em dia, a corporação que é responsável pelo índice tem o nome de S&P Global. Em geral, as pessoas usam as variações do SP500 como uma aproximação para entender como está ou como foi a performance do mercado acionário dos Estados Unidos. Ele é útil, por exemplo, para os gestores de fundo, onde as rentabilidades são comparadas ao SP500 para entender se eles estão tendo retornos melhores do que o mercado ou não. E no Brasil, por exemplo, os gestores utilizam o Ibovespa. Então, por exemplo, se o SP500 cai 40%, assim como aconteceu lá em 2009, mas um gestor de fundo cai 30% o fundo dele, a gente tem um gestor que teve uma boa performance relativa com o SP500, ele bateu o mercado. E quais são as características que as empresas têm que ter para estar no SP500? Bom, número 1, ela tem que ser uma empresa dos Estados Unidos, que é uma empresa doméstica dos Estados Unidos que tem sua base lá. Número 2, ela tem que reportar o 10K ou 10K, que é o nome do relatório anual lá das empresas dos Estados Unidos. Número 3, ela tem que ter ativos permanentes e receita nos Estados Unidos, constituindo a maioria da receita ou dos ativos da empresa. E a empresa também tem que ser listada primordialmente na Bolsa Americana. Os pesos por ativo dentro do SP500, eles são equalizados com base no valor de mercado ajustado pelo float, que é o número de ações disponíveis para o público, sem contar os grupos de controle ou agências do governo. Então, dessa forma, as maiores empresas elas equivalem a um percentual maior do SP500. Então, quais são as principais empresas que você está investindo indiretamente quando você compra o SP500? A principal é a Apple, que equivale a um pouco mais de 5% do índice. A segunda é Microsoft, Amazon, Google, Facebook, a Berkshire Hathaway, Tesla, JP Morgan, Johnson & Johnson e United Health. Essas são as principais. Uma coisa importante para você saber é que depois da 15ª maior empresa, todas as outras, da número 16 até a número 500,
todas elas equivalem a menos de 1% do índice, né, do S&P 500. Então, isso dá para você ver que você está comprando de fato uma fatia da economia dos Estados Unidos. Né? Você está diversificando nas maiores empresas. Então, com o país, né, com a economia dos Estados Unidos florescendo, você vai ter também seus retornos acompanhando, né, o valor gerado pela economia do país. Bom, então quando você fala em diversificação, né, o S&P 500 ele é uma excelente opção, né, ele já mata vários coelhos com uma caixa dada só. Inclusive, né, o Buffett, quando ele falecer, ele disse que ele vai deixar 90% de sua fortuna no S&P 500, até que isso daí, né, vai ser doado para caridade e tudo mais, mas ele vai deixar 90% da fortuna dele no S&P 500, afinal ele acredita na América, né, como ele fala na reunião anual, never bet against America, ou seja, né, nunca aposte contra os Estados Unidos. É até interessante, né, você para para pensar, acho que em 1776, né, os Estados Unidos tinha 0,5% da população global e hoje em dia é a maior economia do mundo, né, das 6 maiores empresas do mundo, 5 são americanas, então é um país com uma cultura, né, pró-business, pró-mercado e que tem tudo para continuar, né, ao longo do tempo tendo bons retornos. Só que lembrando que esse é o produto ideal para aquela pessoa que quer investir para o longuíssimo prazo. Né, os melhores retornos do S&P 500 eles são atingidos, né, quando você segura décadas e décadas. Enfim, pessoal, esse daí é o S&P 500, que você pode investir através do IFVB11. A gente sabe que aqui no Brasil, 1,5% da população só investe em bolsa. Lá nos Estados Unidos, mais de 55% da população está exposta a ativos de bolsa, né, a empresas. Então, esse é um jeito fácil, se você quiser começar a investir no exterior, IFVB11 está investindo diretamente no S&P 500. Obrigado, pessoal, e até a próxima.